Olá, pessoal. Vamos para a segunda etapa da nossa aula de hoje. Agora, utilizaremos o EMAI nas páginas 51 e 52. A atividade 8.4, tá? 8.4. Então, vamos ler aí. Pegue o seu livro. Não se esqueça de colocar a data de hoje, tá? Coloca aqui em cima, do lado aí da nossa atividade 8.4, coloque a data, hoje é 15/6/2021, e vamos lá. Número 1. Para a Feira de Ciências da escola, o grupo de julho visitou o Instituto Butantan e organizou as informações em cartazes. Então, principalmente nos tempos atuais, né? Vocês devem ouvir muito falar sobre o Instituto Butantan, que é um instituto de pesquisa, né? É no Instituto Butantan onde são desenvolvidos aí soros antiofídicos, né? Para pessoas aí que foram picadas por cobras, por escorpiões. Também no Instituto Butantan são desenvolvidas as vacinas aí. Ouvimos muito falar sobre a Coronavac, né? Então, é um instituto aí muito importante, né, que trabalha aí com base científica, né, buscando aí inovar cada vez mais a ciência e a tecnologia, tá? Bom, então, durante essa visita, né, no Butantan, o grupo do Júlio, então, recebeu algumas informações e as organizou em cartazes, certo? Então, vamos ler aqui quais foram as informações que foram organizadas em cartazes. Vamos lá, vai ser a respeito das serpentes, tá? Então, nós temos aqui a foto, né, de uma serpente, né, a jararaca, que é uma espécie mais comum. As serpentes são animais que costumam despertar a curiosidade das pessoas. A curiosidade e o medo, né, gente? Como características, tem o corpo coberto por escamas e são animais de sangue frio. Enquanto nós, seres humanos, temos sangue mais quente, as serpentes são animais de sangue frio. Existem aproximadamente 2.700 espécies de serpentes que habitam ambientes bem diversos. Nossa, é uma quantidade bem grande, né? Mais de 2.700 espécies. No Brasil, aqui no nosso país, existem 250 espécies de serpentes. Então, a fonte desse estudo aqui, né, dessas informações, foram obtidas aí no Instituto Butantan, tá? Então, no Brasil, existem em torno aí de 250 tipos de cobras, enquanto que no mundo, em torno aí de 2.700 espécies. Aqui nós temos a legenda, né, dessa foto, jararaca, né? E aqui é o nome científico, tá? Essa foto, então, foi tirada aí por Paulo César da Silva, ok? Então, o título aí, informações sobre algumas espécies. Então, dentro dessas informações, né, eles obtiveram outras informações, que nós vamos aqui estudar, calcular, tá? Para que a gente consiga, então, completar essa tabela. Comprimentos de cobras, né? Então, vamos ver aí o tamanho, né? A que tamanho elas podem chegar, que tamanho elas podem atingir, tá? Essas fontes também foram obtidas no Instituto Butantan, tá? Assim que a gente calcular, né, com base nos outros comprimentos de cobra, então nós teremos aí o comprimento das demais serpentes que estão citadas aqui. Então, nós temos aí, olha só, letrinha A, B, C, D e E. Então, na letrinha A, né, a cobra salamanta tem 130 centímetros a menos que a surucucu. Bom, você deve estar se pensando, como é que eu vou saber, né?
Bom, 130 centímetros. Antes da gente começar a calcular, eu quero mostrar para vocês aqui. Eu deixei aqui salva essa régua, né? Uma régua aí de 30 centímetros. Né? Eu ampliei um pouquinho aqui na imagem para vocês, só para a gente relembrar, tá? Então, aqui, peguem aí a régua de vocês, para vocês entenderem um pouquinho mais. Então, nós temos aqui uma régua de 30 centímetros, tá? Cada risquinho desse aqui, ele equivale a 1 milímetro. Cada risquinho desse pequeno aqui, ó, equivale a 1 milímetro. Então, se nós contarmos aqui do marco zero, do 0 até o 1, nós teremos 10 risquinhos. Seriam 10 milímetros. 10 milímetros é o mesmo que 1 centímetro, tá? E aqui, do 0 até o 2, são 20 risquinhos. Então, é o mesmo que 2 centímetros, ou 20 milímetros, tá? E se nós pensarmos do 0 até no 30, tá? São 300 milímetros. É o mesmo que 30 centímetros, tá? Agora, eu quero que você pense aí. Deixa eu anotar aqui para você. Deixa eu anotar. Se você quiser anotar aí no seu caderno. Então, olha só. Quando nós pensamos em 1 milímetro, que é cada risquinho desse pequenininho, né? 1 milímetro, a abreviatura é assim, tá? 1 mm. 1 milímetro é igual... Aliás, 10 milímetros é igual a 1 centímetro. Tá? Equivale à mesma coisa. Certo? Então, a gente aí vai aprendendo a abreviar, tá bom? Então, 10 milímetros é igual a 1 centímetro é igual a 10 milímetros. Agora, quando nós pensamos em metros, né? Para que a gente obtenha 1 metro, é o mesmo que se nós juntássemos, olha só, essa régua tem 30 centímetros, não é? Então, nós juntaríamos, olha, a medida de uma régua mais a medida de outra régua de mesmo tamanho, mais, novamente, essa medida de outra régua, que tem 30. Pensa, isso colocando, né, uma ao lado da outra, né? Nós pegássemos 3 réguas de 30 centímetros. Já daria 30 mais 30, 60, mais 30, 90. Para 100, falta 10. Mais essa medida aqui, ó. 3 réguas mais essa medida, olha, daqui a aqui, olha, porque aqui são 10 centímetros. Então, pense você, aí nós teríamos aí o referente a 100 centímetros, certo? Então, 100 centímetros é o mesmo que 1 metro. Então, pense você, quando você tiver dúvidas aí. Seriam 3 réguas, né? De 30 centímetros cada, mais 10 centímetros. Olha aí na sua régua. Do 0 até o número 10, são 10 centímetros. Isso seria o equivalente a 1 metro, tá? 1 metro, 100 centímetros, ok? Então, nós vamos aí analisar a atividade. Vamos lá, prestando bastante atenção. A cobra salamandra tem 130 centímetros. Seria 1 metro mais 30 centímetros, né? 130 centímetros a menos que a surucucu. Então, eu vou olhar aqui na minha tabela, né? Na tabela, eu já vejo que aqui nós temos os comprimentos das cobras. Aqui está em centímetro, ok? Então, você pode aí colocar, né? O C e o M aí. Deixa eu mudar aqui, para poder anotar junto com você. Então, aqui, você já vai colocando aí, ó. Se é em centímetros, nós já vamos aprendendo a usar a abreviatura, tá? Então, a cobra salamandra tem 130 centímetros a menos. Se é menos, a gente consegue perceber que vai ser menor.
Então, se é menor, a gente tem que diminuir, certo? Então, a cobra salamandra tem 130 centímetros a menos que a surucucu. Quanto tem? Quanto tem de comprimento a surucucu? Olha, tem 250. Então, como é que eu vou fazer? Eu tenho que calcular, se é a menos, eu tenho que tirar, né? 250 centímetros. Quantos centímetros tem a menos? Menos 130. Então, aí eu descubro o quê? Eu descubro o comprimento da cobra salamandra. E eu venho aqui na tabela e já coloco, né, o comprimento dela aqui, ok? Na sequência, a cobra cascavel tem 30 centímetros a mais que a salamandra. Então, eu vou fazer o primeiro para favorecer aí vocês a compreenderem. Olha, se a cobra salamandra tem 130 centímetros a menos, então eu vou fazer isso aqui, olha. Eu posso usar o cálculo mental, né? 200 menos 100 são 100, né? 50 menos 30 são 20. Então, eu posso aí, né, descobrir que a cobra salamandra, então, ela tem 120 centímetros. Então, eu venho e coloco aqui na minha tabela, certo? Então, observe o seguinte, com base, né, no que eu vou calculando, eu vou descobrindo as demais, tá? Eu vou usando os tamanhos aqui que eu vou descobrindo para calcular o comprimento das outras cobras, né? Então, aqui a gente descobriu que a salamandra tem 120 centímetros. Agora, observe, na letrinha B, a cobra cascavel tem 30 centímetros a mais do que a salamandra. Quanto tem a salamandra? Ora, a salamandra tem 120. E a cascavel tem 30 a mais. Então, eu tenho que adicionar 30 centímetros. Certo? Então, eu vou calcular aí. 120 mais 30. Quanto vai dar? Então, você vai descobrir aí e vai jogar aqui na sua tabela. Embaixo, a última aqui é a cascavel. Então, você coloca. Agora, você deverá seguir, né, as demais informações aqui e para ir descobrindo, né, o tamanho das outras cobras. A jararaca verde tem a metade do comprimento da cascavel. Então, aqui na B, você descobriu o tamanho da cascavel. Aí você vai pensar, quanto é a metade? A metade é quando eu divido por 2, igualmente, tá? Se você tiver uma maçã, né, e você partir ao meio, ficará metade. Se você tiver 10 bolinhas, se você dividir na metade, ficará 5 e 5, né? Se você tiver 20 carrinhos, dividir a metade, serão 10 e 10, né? Então, a metade a gente sempre divide por 2. Então, você descobriu o tamanho da cascavel, né? Aí você vai calcular a jararaca verde. Então, é a metade do tamanho da cascavel. Descobre aí quanto é a metade. E depois você vai o quê? Depois que você descobriu. Divide por 2, né? Para descobrir. Depois, o que você descobriu, você vai juntar o quê? Com 5 centímetros. Tá? A cobra d'água possui 30 centímetros a mais que a jararaca verde. Bom, se você pegou aqui a quantidade de centímetros, né, da cascavel, você dividiu por 2, você descobriu aqui o número. Aí você somou com 5 centímetros. Aí você descobriu o quê? O tamanho da jararaca verde. Aí você vai pensar na D. A cobra d'água, ela possui 30 centímetros a mais que a jararaca verde.
Então, se você sabe quanto tem a jararaca verde, e essa aqui tem a mais, então você sabe que você vai ter que aumentar, você vai adicionar, ok? Mais 30 centímetros, né? Naquela medida anterior. E por último aí, a boipeva tem 20 centímetros a menos que a cobra d'água. Tá? Então, você sabe aí quanto tem a cobra d'água, que você acabou de descobrir. E aqui, essa aqui, boipeva, tem 20 centímetros a menos, tá? Então, você vai pegar a medida. Se é a menos, você vai tirar 20 centímetros, tá? Ficou bem feinha a letra aí, mas eu creio que você vai fazer caprichado aí no seu livro, tá bom? E assim, você pode utilizar os espaços que nós temos aí no livro, tá? Para fazer os cálculos. Então, observe, aqui você pode ir acrescentando, ó, CM, para que você vá acostumando a utilizar as abreviaturas corretas, tá bom? Então, vamos aí para a próxima página. Página 52. Atividade 8.5. Para a Feira de Ciências, o grupo de Elaine, agora é outro grupo, vai apresentar uma pesquisa com informações sobre o plantio de árvores frutíferas. Primeira coisa, vocês se lembram o que são árvores frutíferas? Árvores que dão frutos, né? A mangueira, jabuticabeira, goiabeira, limoeiro, a pereira, que é a árvore de fruta, né? Pessegueiro, laranjeira, cajueiro e assim, né? As árvores que dão frutos. Então, aqui nós vamos ver algumas, tá? Então, nós temos a tabela das árvores frutíferas. Então, em cada coluna são informações diferentes. Então, na coluna 1, olha só, nós temos as informações das árvores, né, que dão fruta. Que fruta? Caju, goiaba, laranja, limão, maçã, pera e pêssego, tá? Na segunda coluna, a altura das mudinhas em centímetros, tá? Então, quando nós vimos ali, o que eu mostrei para vocês, que eu salvei, então, em centímetros, então a gente pensa aí na nossa régua como tendo 30 centímetros, olha só. Então, daí dá para você tirar mais ou menos, aí, dá para você obter mais ou menos a ideia, né? Então, olha só, do pontinho 0 até o 10 são 10 centímetros. Do pontinho 0 até o 20 são 20 centímetros. Do pontinho 0 até o 30 são 30 centímetros. Agora, quando você quer pensar em metro, né? É o que eu já expliquei. Né? Nós precisaríamos de 3 réguas de 30 centímetros mais 10 metros, mais esse comprimento aqui, ó, do 0 até no 10. Então, assim, é um tamanho grande. Então, vamos pensar aqui, né? Que nós vamos pensar na muda, quando ela é plantada, tá? Está em centímetros. Então, é importante que você coloque aí, tá? No seu livro, aqui em centímetro. Pode colocando o C e o M aqui, 20 centímetros, 20 a 30 centímetros, né? Então, quando vai se plantar o caju ou a goiaba, vai variar aí de 20 a 30 centímetros, quase que o tamanho da régua, tá? A muda. Agora, as demais, olha, laranja, limão, maçã, pera e o pêssego, a muda já é bem maior, ela vai ter aí em torno de 80 centímetros. Seria quase três réguas, né? Uma ao lado da outra. Só a muda, né? Porque são árvores que atingem uma altura alta, né? Mas o interessante é que a gente percebe que, independente do tamanho da muda, quando nós olhamos aqui para o caju atinge aí 20 centímetros a mudinha, né? Quando vai ser plantada. Mas a altura da árvore, olha, em metros. Lembra que eu disse? Para ter 1 metro, nós precisamos de 100 centímetros.
Uma régua é 30, duas réguas 60, três réguas 90, mais 10 centímetros aí para dar 1 metro. Pense, né? Para dar 7 metros, 8 metros, 9 metros. Então, é uma altura, né? Bem alta, né? Mesmo. Então, nós vamos olhar aqui, olha. Na terceira coluna, qual é o tempo que ela leva para frutificar? Né? Então, nós vamos vendo aí que a maioria delas, das árvores, dão fruto em 3 anos. Olha só. Caju, goiaba, laranja, limão, maçã e o pêssego. Todas essas dão frutos aí em média 3 anos. Só a pereira, né? É o pé de pera, que demora em torno de 5 anos para frutificar. Tá? Então, ela demora um pouco mais. Quando nós pensamos em altura da árvore, né? Quanto ela pode medir, né? A que tamanho ela pode chegar? Então, nós vemos aí que o cajueiro, ele pode alcançar aí de 7 a 10 metros. É muita coisa, né? Bem alto. A goiabeira pode chegar de 3 a 5 metros. Pode colocando o M pequenininho aqui, para a gente acostumar a utilizar, tá? As abreviações. A laranjeira pode chegar a 3 metros. O limoeiro também, a 3 metros. A macieira, né, que é o pé de maçã, o pé de pera e o pé de pêssego podem variar aí de 3 metros a 5 metros, tá? 3 metros, 3 metros e pouco, 3 metros e meio, 4, 5 metros, tá bom? Então, observe que nessa coluna estamos falando em centímetros. E nessa coluna estamos falando em metros, tá bom? Então, vamos lá. Responda as questões. Qual dessas árvores frutíferas leva mais tempo para dar frutos? Então, a gente tem que olhar nessa coluna. Olha, o tempo até frutificar. Qual dessas marca o maior tempo? Ficou muito fácil. Apenas uma aqui se destaca, né? Em um tempo maior para dar frutos. Então, você escreve aí, né? Põe o nome da árvore, leva mais tempo para frutificar. Entre parênteses, coloque aí quantos anos, tá? Quantos anos ela demora. B. Quais informações estão registradas na coluna altura da muda? Então, olha aqui. O que está registrado aqui, né? Altura da muda, mas em quê? Né? O que a gente utiliza aí para destacar a medida, né? C. Quais informações podem ser obtidas na coluna altura da árvore? Então, aqui, na última, né? O que está sendo destacado para nós aqui? Né? O que a gente utiliza aqui para medir que é diferente daqui? Né? Na nomenclatura. Né? O nome aí, ele se difere. Eu disse para vocês aí que 1 metro tem 100 centímetros, certo? Então, pense um pouquinho aí antes de responder. E na letrinha D, com base nas informações da tabela, qual das árvores deve atingir a maior altura? De quanto será essa altura? Então, você vai analisar, né? Estamos pensando na altura. Qual dessas árvores pode atingir a maior altura? Então, observem aí, olha, a primeira de 7 a 10 metros, a segunda de 3 a 5 metros, a laranja de 3 metros, limão 3 metros, a maçã, a pera e o pêssego, né? Pode atingir aí de 3 a 5 metros. Qual delas vai obter a maior altura? Então, você cita aí, escreve aí qual árvore. E quanto ela pode, né? De quanto será essa altura? De quanto até quantos metros? Então, você vai citar aí na última pergunta, tá bom?
Bem, são essas as atividades de matemática preparadas para hoje. Se você tiver dúvida, me chame pelo WhatsApp que eu entrarei para responder para você, tirar as suas dúvidas, tá bom? Por hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima aula.